Distribuição Play Art. Versão brasileira Dubla Vídeo São Paulo. Talvez seja a história mais amada da era moderna. Um conto fantástico de uma busca épica para salvar o mundo em conflito. A trilogia literária de O Senhor dos Anéis adquire vida no primeiro de 3 filmes da New Line Cinema. The film is a mythic quest to destroy a ring which will rid the world of a great evil. There are markings. It's some form of Elvish. I can't read it. There are few who can. À primeira vista, o filme cria um mundo completamente diferente do nosso. Porém, esse mundo está sob a ameaça de uma maneira estranhamente familiar. Is it secret? Is it safe? If you ever read Lord of the Rings, you feel as if it could have actually existed. Quem criou O Senhor dos Anéis? E que eventos da vida real o inspiraram? He's brought a lot of his experiences of the horror of war into the story, and it's important to us that we portray it as a very destructive, very horrifying experience. Como este mundo imaginado esclarece os mistérios de nosso passado ancestral? E como uma tradição em extinção na Terra inspirou um dos aspectos mais extraordinários do filme, uma raça de elfos com sua própria língua. One of my favorite Elvish lines is Lau hirnin udalaniriu anirach nuilu guanad un gwaithlin. Esta busca para livrar o mundo do mal reflete nossa luta contemporânea? The journey that Frodo takes is to undo a huge evil. Could we do that in this modern day? Could we knowingly unmake something that we know should never have come into being? I wish none of this had happened. Una-se a nós ao irmos além do filme para explorar surpreendentes ligações entre nosso próprio mundo e o mundo de fantasias de O Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel. Além do filme, National Geographic. O Senhor dos Anéis se passa em um mundo mítico, onde grandes reinos se espalham em um vasto continente. Neste lugar chamado Terra-média, tudo não vai bem. Este mundo passa por uma mudança de período. As forças do bem e do mal colidem em uma batalha épica que determinará o curso futuro da Terra-média. Mas um pequeno local está isolado do conflito. Seus habitantes bem-aventurados não sabem dos perigos além de seus campos férteis. É a cidade de Hobbiton, um vilarejo na terra ilídica chamado O Condado. Aqui um mago chamado Gandalf visita uma pequena raça conhecida como Hobbits, que foram abençoados com paz há séculos. O criador original deste lugar mítico foi o autor visionário J.R.R. Tolkien. Sua imaginação gerou O Senhor dos Anéis, um conto épico que alguns chamaram de história do século. I think it's an incredibly philosophical story, and in a lot of ways it's meditations on friendship and courage and humility, and in not shying away from the darkness of one's soul, as well as the lightness. Most fantasies are sort of in the air. They haven't got a base. O editor Raynor Aylwin foi amigo de Tolkien a vida toda. Now, Tolkien's fantasy is unique insofar as it was rooted in realities.
Quais são as raízes da vida real de O Senhor dos Anéis? A história de Tolkien começa na vila inglesa de Surrey Hall. A paisagem rural que cercava seu vilarejo desempenhou um papel crítico em modelar Tolkien. Ele não apenas desenvolveu um amor intenso pela natureza, mas um profundo senso de responsabilidade para protegê-la. Tolkien foi criado em um mundo isolado onde as pessoas se sentiam a salvo e distantes do tumulto prestes a eclodir da Europa. This is a great area for childhood adventures, the village and the surroundings of Hall. There's the mill behind us where Tolkien and his brother climbed over to annoy the miller and look at what was going on. There was the woods, the Moseley Bog, just a few hundred yards to our left there. I think landscapes have a powerful effect on any writer. You can see quite close connections between, say, the Hall area and what comes out in the books. Okay, all right, let's go. O diretor de O Senhor dos Anéis, Peter Jackson, decidiu filmar a versão do filme na Terra-média em seu país natal, a Nova Zelândia. Mas achar o lugar perfeito para retratar Hobbiton não foi fácil. Hobbiton was a very important location for us to find. There was a difficulty in that New Zealand does not have a lot of that English rural landscape with the hedgerows and the green rolling fields and the type of image that you definitely have of Hobbiton if you read the books. So we explored the country north, south, east and west and found this little pocket. And one of the scouts had located a piece of land on the back of a farmer's huge place. And we walked in and thought, my God, we've just come to the Shire. And I just sat down and started drawing ideas because the landscape itself was suggesting where things should go. One of the things that's essential with Hobbiton is that this place has to look like hobbits have lived here for hundreds of years. And so we actually started to plant vegetables in the gardens of Hobbiton about a year before our filming. We had to plant cabbages and Brussels sprouts and carrots, just allowing Hobbiton to sort of germinate and seed and become a real place. Lord of the Rings is a mythology, it is a fairy tale, it's an adventure story. It never happened, except somewhere in our hearts. And yet there was Hobbiton in 3 dimensions and smoke coming out of the holes where they live underground. And I believed. Quem são os hobbits? Por quem Gandalf é tão apaixonado? E eles têm uma base na realidade? It's wonderful to see you, Gandalf. Hobbits are a breed of people from the Shire, which is kind of the rural sort of countryside of Middle-earth. Really gorgeous and kind of untouched. And hobbits are rural people, you know, people of the land, farmers. They don't know what's going on in the rest of Middle-earth. O protagonista da história é um hobbit nada comum chamado Frodo Baggins. Frodo is very curious about the outside world, like the rest of the hobbits. Hobbits at nature tend to want to stay in the Shire. They don't want to leave the Shire. They want to be safe. They want to be where they're comfortable. The hobbits are actually quite close to the people that Tolkien grew up with as a child in this rural area just outside Birmingham. And he kind of treasured memories of these more simple folk and kind of recreated them in the hobbits. I particularly like Gandalf the Grey playing around with the hobbits. He likes very much, mainly because they like a good drink and a good chat and a good feed and a good smoke. They love the earth
They love life. They love to eat. You know, if they can have 6 meals and a good drink at the end and have a song, then the hobbits will be quite happy. I think it's very important to show at the start of the movie that there is a part of the world which is worth saving. You know, all the things that we go through are worth doing because of this amazing place called the Shire. Go on. Enquanto a vida no condado parecia segura, além de suas fronteiras, forças do mal comandadas por um cavaleiro negro conspiraram para encobrir a paisagem campestre. Quando Tolkien atingiu a adolescência, seu lar de infância estava sob uma ameaça comparável. Os tentáculos da indústria se espalharam até Surrey Hall. Tolkien ficou horrorizado ao ver a destruição da querida paisagem por um desenvolvimento desmedido. A Revolução Industrial da Inglaterra, que chegara ao apogeu um século antes, escravizara crianças em fábricas. Famílias e fazendeiros foram mandados para as minas de carvão para alimentar a fome insaciável por combustível. All the time that Tolkien was here, I think he was aware that the city was getting closer. It was something that he felt very sad about. He could see the city creeping up the hill and beginning to surround the area. We can see many of the great contrasts in Lord of the Rings, the contrast between the green of this area and the black beyond it. People were trying to grapple with how this was going to affect the human experience. And so he was hearkening back in a way to a community, this utopia, if you will, that's really under threat. It's being attacked from evil forces. A Inglaterra de Tolkien estava prestes a ser dissipada por uma força ainda mais destrutiva. A Primeira Guerra Mundial também teria um impacto dramático na Hobbiton de sua imaginação. It's quite cool. No filme, o sábio Gandalf reconhece o perigo incorporado em um simples elo de ouro. Can you see anything? No Senhor dos Anéis, Gandalf chega a avisar Frodo sobre um anel que os hobbits herdaram. There's nothing. Wait. Rings are powerful things, and there's no end to a ring. It goes round and round and round, and within it can be contained, I suppose, great evil as well as great positive force. There are markings. It's some form of Elvish. I can't read it. In the common tongue, it says, one ring to rule them all. One ring to find them. One ring to bring them all. And in the darkness, fight them. The One Ring is a talisman, isn't it? It's an instrument of power. A brilliant idea, because rings, of course, have definitely been involved in all history and in all legend and in all myth with ultimate almighty power. They've reached the Shire. They will find a ring and kill the one who carries it. Sauron needs only this ring to cover all the lands in a second darkness. Gandalf avisa Frodo que ele deve levar o anel para longe do condado antes que as forças terríveis que o procuram o achem lá. Então Frodo parte para afastar o perigo de sua terra natal, acompanhado por um pequeno grupo de amigos hobbits, Sam, Merry e Pippin. I think it's important that it is, this very small, kind of humble race of people that live in this tiny community that actually provide the hero that's able to go off, make this fantastic journey and defeat all these powerful forces. As forças poderosas estavam também marchando para o conflito durante o início da idade adulta de Tolkien. Em 1914, a Grã-Bretanha se une aos aliados e entra na Primeira Guerra Mundial. Como no mapa de Tolkien da Terra-média, as fronteiras políticas da Europa se modificam numa jogada mortal de poder das forças centrais. O resultado é alcunhado: a guerra para terminar todas as guerras. Por volta de 1916,
Tolkien e a maioria de seus colegas de Oxford são enviados para a linha de frente para participar de uma aliança contra o grande inimigo comum. It was a glorious thing to lead your men and, if necessary, to die for your king and country. Penny King serviu ao lado de Tolkien dos fuzileiros de Lancashire, vistos neste filme raro. Ao chegarem à linha de frente, a imagem heróica que o jovem tem da guerra se desfaz com a realidade pavorosa do campo de batalha. Suas impressões vividas eram expressas em relatórios enviados para casa. À nossa frente havia uma linha profunda, entrincheirada e fortificada, defendida por massas de postes de metralhadora sem chances para a cavalaria. Philip Gibbs. The average life of a infantry subaltern, you're lucky if he lasted 6 weeks, I should think. The front line was a terrible scar running across green, rural, hilly fields. It was a scar composed of mud and blood and blasted chalk. Tolkien chegou na linha de frente em junho de 1916. Era a primeira missão de combate de seu regimento. Os soldados se prepararam ansiosamente para um grande ataque perto de um rio chamado Somme. Antes do amanhecer houve um grande silêncio. Nós falamos em sussurros. Se falássemos de repente, nossas armas se abririam num fogo de barragem de intensidade colossal. Philip Gibbs. The Somme was the major battle on the Western Front in the sense that it lasted 4 months and it involved huge numbers of men. Some of the very earliest writings of Middle-earth that Tolkien created were done in pencil on a notebook while he was in the trenches in the First World War, and that's where Middle-earth was born. Sob o ponto de vista de Tolkien, os rígidos limites de classes separando oficiais ingleses e seus subordinados começaram a evaporar no meio dos horrores da guerra. The structure of the army in Britain at that time was very class-based. Officers were selected from men who had been to university, men like Tolkien. The infantry, the other ranks as they were known, were your ordinary bloke. In the case of Tolkien's battalion, they were miners and weavers from Lancashire. The contrast exists in Lord of the Rings. Frodo is a well-to-do, educated, middle-class hobbit, and Sam is his gardener. If I take one more step, it'll be the farthest away from home I've ever been. He's a country lad, effectively. Come on, Sam. Whatever bond is there between them is a reflection, as Tolkien said, of the bond he saw between officers and ordinary men. O elo que ele sentiu com seus camaradas de guerra certamente influenciou seus escritos futuros. As imagens da guerra talvez tiveram um impacto ainda mais marcante na visão de Tolkien. At night, everything around them apart from the sky would disappear, and they would advance towards this terrible noise. A sky that was lit rather like the sky is lit in Mordor by the flickering of Mount Doom. He's brought a lot of his experiences of the horror of war into the story, and you know, it's important to us that we portray it as a very destructive, very horrifying experience. Frodo e seus amigos passam por uma experiência semelhante em um reino subterrâneo chamado Moria.
Na Batalha de Somme, Tolkien e seus camaradas se viram obrigados a lutar contra as máquinas monstruosas de guerra da era industrial. Tanques, gases venenosos e metralhadoras dizimavam literalmente os homens numa carnificina brutal. No fim do primeiro dia de batalha, 38.000 soldados britânicos haviam sido feridos e 19.000 mortos. Foi o dia mais mortal da história militar da Inglaterra. Mas meros números não expressam a sensação de Tolkien de devastação pessoal. Entre os mortos estavam um de seus amigos mais íntimos da infância. Suas lembranças do Somme e seus escritos na trincheira acabariam achando o caminho para o Senhor dos Anéis. The mythology was evolving in his mind to a point where, when he returned home, he was ready to launch into a very ambitious piece of writing. Após a Primeira Guerra Mundial, Tolkien começou a lecionar, acabando por conquistar uma posição cobiçada na Oxford University. Aqui, o erudito alimentou sua paixão juvenil por línguas antigas e história. Tolkien disse que não inventou a Terra-média, mas a redescobriu. E ele achou sua maior fonte na cultura, linguagem e história no início da Idade Média. No filme, Gandalf vai a uma antiga biblioteca para confirmar sua suspeita de que o Anel é a criação maléfica do Senhor da Escuridão, Sauron. Gandalf, early on, recognizes that they have got the one true ring, and he discovers it by going to the great library in Minas Tirith. And by looking up in books, discovers the truth. Well, so Gandalf, the academic, Tolkien, was an academic himself. I think there's a lot of Tolkien in Gandalf. A descoberta de Gandalf na grande biblioteca provoca uma reunião de representantes de toda a Terra-média para discutir o destino do Anel. Aqui, Frodo se apresenta para ser o portador do Anel e levar o Anel para a Montanha da Perdição, onde deve ser destruído. Mr. Frodo's not going anywhere without me. We're coming too. You'll have to send us home tied up in a sack to stop us. 8 indivíduos se oferecem para acompanhar Frodo em sua missão. You shall be the Fellowship of the Ring. A recém-formada Irmandade realiza uma jornada épica por um panorama saturado de história. As ruínas espalhadas pela Terra-média podem ser comparadas com as ruínas antigas da Inglaterra. Os restos arqueológicos de culturas múltiplas da misteriosa construção neolítica de Stonehenge, até as ruínas deixadas por 4 séculos de domínio romano. Tolkien was clearly feeding off the landscape and culture that he knew so well in the middle of England. A era que Tolkien conhecia melhor chamava-se período anglo-saxão, que deu origem a um dos idiomas mais dominantes de hoje em dia, o inglês. The word England is the land where you find the Angles. O professor Martin Carver, da Universidade de York, é um eminente arqueólogo que conhece bem o terreno da história anglo-saxônica. The Angles spoke English. That's why we speak it. Os anglos e saxões eram guerreiros navegantes germânicos que navegaram para Bretanha no século V. Eles lutavam como mercenários em um período de grande migração e batalhas tribais em toda a Europa. It's a big period of change, massive in the 5th and 6th century, tremendous change. Durante esta mudança de épocas, os anglo-saxões se fixaram na Inglaterra. Como a maioria era analfabeta, as sagas sobre seus heróicos ancestrais navegantes foram passadas por canções e histórias. There's a roaring fire and the mead, the ale, is going round
people are singing, and out of those songs and out of the conversation comes all the shared values, I mean, all the things that people want to perpetuate. A maior parte destes contos míticos foi perdida depois da conquista normanda da Inglaterra no século XI. Na medida em que a cultura anglo-saxã foi ofuscada, sua grande tradição oral morreu. Tolkien achava que os ingleses foram privados de parte de suas raízes, com a perda destes contos orais. Ele foi inspirado a escrever uma nova mitologia para a Inglaterra. The mythology that Tolkien created is absolutely astonishing. I think he said that he wanted to provide the United Kingdom, which doesn't have many myths, to establish a national identity. It's a sort of condensed version of Anglo-Saxon European history, and therefore it's got the density, the reality, and the importance that any real myth and legend has. Uma das poucas fontes a que Tolkien podia recorrer para achar pistas de mitologia anglo-saxã era seu grande poema épico Beowulf. Tolkien estudou cada linha da saga heróica, tornando-se um dos maiores entendidos de Beowulf do mundo. Conta a história de um rei escandinavo que matava monstros, que morre lutando contra um dragão que outros se recusam a enfrentar. Uma das cenas mais vividas de Beowulf descreve o solene enterro de um rei no mar em seu navio, cercado de tesouros. Por séculos foi considerado apenas uma lenda, até que uma incrível descoberta foi feita em 1939. Em Southampton, na costa leste da Inglaterra, arqueólogos ingleses desenterraram um navio antigo, a câmara funerária de um rei anglo-saxão. O local da escavação estava cheio de tesouros incríveis. Everybody was very excited, all these beautiful things coming out of the ground. This extraordinary burial was itself a sort of poem. You know, people put together special objects in a special way. Sutton Hoo started to look like the reality behind Beowulf. Tolkien would have had knowledge of the Sutton Hoo discovery, the great ship burial, because it was 1939, just about the time that he was starting to write The Lord of the Rings. No filme, a Irmandade chega à câmara funerária subterrânea de um capitão doente. Infelizmente, a tumba fora profanada. No entanto, reflete o tipo de reverência que os anglo-saxões sentiam por seus líderes. Here lies Balin, son of Fundin, Lord of Moria. He is dead then. A pesquisa arqueológica continuou em Southampton por mais de 60 anos. Por sua importância em revelar o mundo perdido da Inglaterra anglo-saxã, é considerado uma joia da coroa da arqueologia britânica. A lot of our students have read Tolkien and now they want to do Anglo-Saxon archaeology. They move from the fictional to the historical and want to know more about what really happened at that time, as we all do. Um dos tesouros mais espetaculares de Southampton é o capacete do rei enterrado. The strong ridge piece that goes right over the top of the head, which protects you from a blow with a sword, that's actually it's a dragon, and it has two little beady garnet eyes which look out at you, and then a snarling jaw. As criaturas retratadas nos capacetes anglo-saxões oferecem uma visão dos valores e crenças da época. Tolkien explains to us that the monsters embody people's hopes and fears. I think that's a good way of looking at it. When we look at Anglo-Saxon metalwork and we see these writhing monsters, the animals are metaphors. They're containing all sorts of messages: valor, loyalty,
spite. In a non-literary society, the metalsmiths are the poets, aren't they? Because they're the people who give you something permanent. Instead of a book, it's something that will last forever. And this is where studies of people like Tolkien were so helpful, and particularly when he let his imagination really run. Os cineastas de O Senhor dos Anéis usam a imaginação de Tolkien como seu guia, ao criar as 48.000 peças de armaduras e armas do filme. Culture, I believe, is based in detail. It's based in generations of characters, of people, of species, building on top of the past generation's work. Every belt is in some way hand-tooled to feel like it has been touched by the craftsmanship of the species that wears it. One of the most important things to me was that we generated a very strong feeling of culture. The shapes and forms and details and fluting that we were able to get in the armour can only be done by the processes of the anvil, the hammer, the jenny, the furnace that was generated in times past. Pick up a weapon. My own happened to be outrageously beautiful, but anything around you that you see, the detail, it's just fantastic. I mean, it's mind-blowing. You just can't help but marvel at the time and energy and love that's been put into all of it. Essa atenção para os detalhes só é superada pelas miríades de camadas da história que Tolkien imaginou quando criou a Terra-média. He's created a mythological world which has the most extraordinary depth. You can scrape away the surface and there is more information that Tolkien created going back thousands of years. No decorrer de sua jornada, Frodo encontra uma das criações mais cativantes de Tolkien: os Elfos. Will you look into the mirror? What will I see? Frodo encontra Galadriel, a rainha elfo, que lhe oferece uma olhada no futuro. For the mirror shows many things. Things that were, things that are. Os elfos são donos do futuro e dos contos de passagem para a vida além da Terra-média. Galadriel's queen of the elves. The elves are passing over. They are moving on beyond Middle-earth. There's a sadness, a bittersweetness about what she and her kind are going through. De todas as raças da Terra-média, os elfos eram os mais queridos de Tolkien. Eram os seres ideais, puros, lindos e imortais. Tolkien devotou uma porção considerável de sua energia criativa para conceber esta raça etérea. I think one of the most amazing elements of Lord of the Rings is the elves, and the fact that Tolkien created an existence for them. He actually created a language. As linguagens abrangentes e elegantes que Tolkien inventou são chamadas coletivamente de élfico. One of my favorite elvish lines is Lau hirnin udalaniriu anirach nuilu guanad un gwaithlin. Uma das inspirações de Tolkien para o élfico é uma língua que pode ser ouvida hoje em Viena, Carélia. Uma remota região de vilarejos e lagos que se estende pela fronteira finlandesa e russa. Seus habitantes, na maioria, são anciões, cujos filhos se mudaram para o mundo moderno. A canção épica que ainda se ouve aqui é o Kalevala, a Terra dos Heróis. Um trabalho volumoso considerado como a única expressão mais importante da herança finlandesa. Quando adolescente, Tolkien se encantou pelo Kalevala. Ele aprendeu finlandês para entender melhor esta coleção monumental de poemas épicos antigos.
Jussi Hovnen é o último grande cantor finlandês rúnico. Ele sabe quase o Kalevala todo de cor, que aprendeu com seus antepassados. When Jussi passes on, it's going to be the equivalent of having a great library burned to the earth. And that's what it's like when an elder like him dies. Did the shaman gather wild plants? Did they ever... O residente de explorações do National Geographic, Wade Davis, viajou até aqui para ouvir o Kalevala. Ele é um antropólogo preocupado com a perda de línguas. When you were born, when I was born, there were 6,000 languages spoken on Earth. As we speak, fully 3,000 of those 6,000 languages are no longer being whispered into the ears of babies. They're not being taught to children, which means that effectively, unless something changes, they're already dead. Now, a language isn't just a body of vocabulary or set of grammatical rules, it's a flash of the human spirit. And when we lose a language, we lose a vital element of the human dream. O instrutor de música Pecker Hilton espera aprender uma fração que seja do longo Kalevala de Jussi. It was a very important moment for me about 10 years ago when I met Jussi and I first heard him to sing, and I suddenly realized I had to hold my chair, that he really is sitting here singing to me the voice of my ancestors thousands and thousands of years ago. How did you learn the cycle of songs? No, sitä kuuli aina siinä jokapäiväisessä elämässä aina jotakin. Ja sieltä ja täältä ja sitä ja tätä. Ja sitten niitä pitkin tätä elämän vartta sitten on sieltä niin kuin... Mie päätänssin melkutusta kultani kanssa kappia. O Kalevala é paralelo da verdadeira história dos finlandeses que migraram para o norte no fim da última era do gelo. Linguistas acham que as origens da saga e sua língua datam de uma época mais nômade. And it goes back to the time of the shaman. It goes back to the pre-agricultural times of Finland. It goes back to the time when people had no written word, when people lived by the poetry of an oral tradition, where by definition the entire language was a vocabulary of the best storyteller. Disse que a metragem poética do Kalevala origina-se do ritmo do canto enquanto se remava nos lagos de Karelia. A tradição do Kalevala quase se perdeu quando os suecos começaram o domínio da Finlândia no fim da Idade Média. No século XIX, a maioria dos finlandeses falavam sueco. Até que um médico do interior, chamado Elias Lönnrot, viajou para as terras de Karelia nos anos 30 do século XIX. Era o último lugar da terra em que as canções rúnicas ainda eram cantadas. Escrevendo as palavras dos cantores rúnicos rústicos, algo que os karelianos quase nunca fizeram, Lönnrot salvou a tradição. Ele organizou as canções em uma história linear e a chamou de Kalevala. Esta mitologia para a Finlândia deu a seu povo um senso de identidade que foi especialmente significativo durante o tumultuado século XX. Tämä koko runous, jonka pohjalta Kalevala on syntynyt, niin se on antanut Suomen kansalle. Että ilman Kalevalaa, jos Lönnrot ei olisi sitä koonnut, niin ei olisi itsenäistä Suomea. Hoje, alguns versos dos poemas são cantados em eventos esportivos de que a Finlândia participa. As crianças aprendem versos importantes na escola. Os temas do Kalevala permeiam o Festival Finlandês de Luz, quando esta terra de invernos escuros e intermináveis comemora o dia mais longo do ano. J.R.R. Tolkien inspirou-se com o Kalevala e usou-o ao começar a inventar as línguas da Terra-média. He was trying to construct languages which had a similar inner feel to something he admired. Quenya, the Elvish Latin, I think is quite clearly based on Finnish.
He very much liked Finnish. He very much liked the Finnish literary tradition, which attracted him from an early age. Tolkien ficou fascinado com mais que a língua do Kalevala. Achou lá temas eternos e personagens arquetípicos também. O herói do Kalevala é um velho e sábio líder com poderes mágicos. No Kalevalan pääsankari on Väinämöinen. Hän on suuri tietäjä, samaani, johtaa sanojen avulla, tietojensa avulla ihmisiä. O paralelo óbvio é o sábio Gandalf, que também usa o poder das palavras. O Senhor dos Anéis e o Kalevala têm um outro elemento-chave. No centro de ambas as histórias há um objeto forjado poderoso. No poema finlandês chama-se Sampo. Como o anel traz ao dono muita sorte, mas no fim é destruído para garantir a paz. What ultimately is the lesson of the Kalevala? Ja siinä on niin kuin tämä näissä Kalevalan runoissa minua kiehtoo eniten nämä tämmöiset niin kuin hyvät ajatukset ja siinä niin kuin tulee esille kaikki tämä hyvän tekeminen ja mikä tulisi niin kuin ihmisen parhaaksi. Os temas de lealdade e sacrifício permeiam o Senhor dos Anéis. It's so beautiful because, I mean, for me and I think for everyone, you can't do anything without the encouragement of your loved ones and friends to help you through things. In our modern world, we cherish the individual at the expense of the community. When I look at photographs of Karelia 100 years ago, I get very much the same feeling that I did with Jussi. I mean, here I felt like I was in the presence of 15,000 years of history in this one human being. And I also felt a deep sadness because I also felt that I was at the end point of that place. I felt that in the village that we visited, it was as much a village as a shadow of a former self. I mean, Jussi was the only person living there. O Kalevala, como toda a mitologia, retrata a luta do bem contra o mal. Ao criar O Senhor dos Anéis, Tolkien estava piamente consciente deste conflito e o experimentar em primeira mão, na Primeira Guerra Mundial. Mas não podia imaginar que uma força ainda mais escura e destrutiva estava para se apoderar do mundo. Em 1939, a Alemanha invade a Polônia. Os nazistas fazem campanha de terror contra os judeus. A Inglaterra declara guerra. E J.R.R. Tolkien começou um manuscrito que agora ele intitula de O Senhor dos Anéis. The first few chapters were quite jolly. Then we got the war, and then we had periods when he hardly could write at all. It was a deeply depressing war for him. Well, for most of us, but he had sons exposed in battle, and everything that he believed in seemed to be breaking up. I'm very taken with the fact that Tolkien was writing Lord of the Rings during the Second World War. That Tolkien's own son, Christopher, was serving in Europe, fighting the ultimate evil. Tolkien entendia bem a apavorante natureza do mal que ele personificou em alguns dos líderes mais poderosos da Terra-média. O sábio-chefe Saruman é um destes personagens. Ele criou um exército de soldados monstruosos em sua tentativa de obter o poder de conquistar o mundo, o Anel. One of the halflings carries something of great value. There have been many Sarumans in my lifetime who started as men of genius and great intellect and power, who went wrong, killed the others. The war is a factor. His imagination was his own, of course, but there was this background of something very much stronger, more sinister, more dangerous, which you get in the book.
No verão de 1940, Hitler ordenou o bombardeio de cidades inglesas. Por 8 meses, os ingleses mostraram muita coragem diante da miragem do terror constante. It's clearly articulated by Tolkien himself when he said about the war that often small people, ordinary people, are called upon to manifest acts of indomitable courage, and the fact that the English had to suffer through 2 wars during his lifetime must have made him very aware of the suffering and the sacrifices that the British underwent. Apesar de críticos literários verem a influência da Segunda Guerra Mundial em O Senhor dos Anéis, Tolkien negou paralelo direto. We have to realize that Tolkien himself was horrified at modern analogies being placed on his work. I mean, he always rejected the notion that the stories were based on World War II and the rise of Hitler and all that. I think this is a story where its mythic qualities and its humanity shines through beyond any political beliefs that could be assigned to it. Tolkien provavelmente falou de todos os eventos de sua vida, como de seu conhecimento do passado, para criar uma nova mitologia para a era moderna. O Senhor dos Anéis deu uma nova versão para um dos temas mais duradouros da mitologia antiga, a busca. Os heróis antigos costumavam embarcar em uma jornada para obter algo para seu povo. Os heróis de Tolkien buscam livrar o mundo de um mal que ameaça destruição maior. Uma busca com uma relevância impressionante hoje. The journey that Frodo takes is to undo a huge evil. Could we do that in this modern day? Could we knowingly unmake something that we know should never have come into being? Get off the road! A ideia da busca heróica nunca morreu. Um curioso paralelo moderno da jornada de Frodo aconteceu recentemente no vasto Congo africano. It was a giant quest for me, and the quest was, let's think about these ecosystems. Let's think about the fact that they are more intact than just about any place else on Earth, and we are plowing them over as fast as we possibly can with no thought of the destruction. Michael Fay é um ecologista da Wild Conservation Society. Acompanhado por 8 guias pigmeus, ele embarcou numa expedição quase que impossível. Fay tentaria viajar 3.200 quilômetros por uma paisagem que poucos seres humanos já viram, levando-os do Congo ao Gabão até o Oceano Atlântico. Como a busca de Frodo para salvar Hobbiton, Fay saiu para resgatar um lugar precioso. Ele esperava convencer o mundo a poupar esta floresta tropical do desflorestamento, reunindo informações detalhadas de plantas insubstituíveis e vida selvagem. It was certainly the most grandiose and impossible journey that I could think of. It's crazy. Okay, wow. And the probability of it succeeding was very low, and I knew that from the outset. Fay ama esta parte da África, onde ele viveu por 20 anos. Como sua paixão pela ecologia continua crescendo, ele começou a valorizar o mito de Tolkien, de salvar o que é precioso no mundo. That book took me very deep into this great adventure, to a place where human beings are not superior to anything else, and that's certainly stayed with me now. Os riscos de hoje são tão grandes quanto os da época de Tolkien. O mal do que Fay quer salvar seu mundo é o desenvolvimento desenfreado. The destructive power of mechanized machines are just orders and orders of magnitude beyond anything that ever happened before they came around. There's no doubt that ecosystems on the planet are disappearing
much faster than the human race has a capacity to survive. 15 meses após a partida, Michael Fay completou com sucesso sua trilha de 3.200 quilômetros ao alcançar o Oceano Atlântico. Mas sua verdadeira busca mal começou para inspirar a humanidade a uma responsabilidade maior em proteger a Terra. A mesma convicção inspira O Senhor dos Anéis, uma história que começou com o amor de Tolkien pela Terra. É também a mensagem dada pela rainha Elfo. She's handing on the torch to humankind. She's challenging the viewers to say, what are you going to do with the earth? We've had this paradise, so now you men, you humankind, have the responsibility of this earth. I think it's a very profound message. A Terra-média é um lugar mitológico, mas é enraizado na realidade e foi imaginada por um homem que testemunhou o pior da natureza humana e entendeu o potencial maior da natureza humana. Apresentando-se para ser o portador do anel, Frodo mostra que um indivíduo comum pode ajudar a guiar a humanidade por tempos tumultuados. O herói de Tolkien está em todos os homens que podemos admirar e tentar igualar, o tipo de herói tão necessário hoje em dia. There are groups of people who desperately want a decent world, a good world. Right now, as we are speaking, I think I'm probably right in saying there are more conflicts, and in some cases wars, than there have ever been in history. So, what are we going to do about it? Where's the ring bearer?